para que a gente possa... Então, bom dia a todos. Como a professora Andresa mencionou, eu trabalhei durante 4 anos na Pró-Reitoria de Ensino, e fui convidada a trabalhar lá no período da gestão do professor Willis, por conta justamente de currículo. Por isso que a Andresa lembrou-se essa minha passagem por lá. Então, eu trabalhei realmente, a minha ida para a reitoria, para a diretoria pedagógica, foi justamente para que pudéssemos agilizar esse movimento de atualização dos currículos. E fomos atropelados por algumas demandas que acabou só fazendo, só entre aspas, né, porque a intenção era muito mais arrojada, era fazer a atualização dos currículos do ensino médio também, mas nós só conseguimos fazer das licenciaturas e dos tecnólogos, foi o que a gente conseguiu avançar. Das licenciaturas nós tínhamos prazo, por isso iniciamos, existia uma normativa de 2005, já pendente, 2015, já pendente há algum tempo para essa atualização, como sempre Andresa, professora de vocês, você menciona a questão do chão da escola, de fazer o currículo voltado para essa prática mais de integração entre o que a gente estuda e o que a gente faz na escola, realmente. E essa atualização foi necessária fazer, nós já estávamos devendo há algum tempo, e fizemos da licenciatura e do tecnólogo. Mas antes mesmo disso, que a Andresa até nem sabe dessa minha vida pregressa no município, no estado, mas não sabia que eu tinha participado também de um outro movimento na década, quando eu entrei em torno de, eu não vou dizer o ano, mas assim, lá pela década de 90 e pouquinhos, nós participamos, 1900 e pouco, acho que foi 95, 96, nós participamos também de um movimento de revisão dos currículos do ensino fundamental do município de Natal. Então, nós trabalhamos também na elaboração e na revisão dos currículos do ensino fundamental na cidade do Natal. Então, assim, currículo nem fosse uma opção de estudo, mas ele que me escolheu, o currículo que me escolheu, não fui eu que escolhi o currículo, mas ele me escolheu. Parece coisa de artista, né, mas não é não. Realmente foi uma consequência da minha vida profissional, e como eu sempre critico o currículo, então a pessoa que critica tem que participar, né, tem que se envolver nesses aspectos de renovação curricular. E para poder a gente trabalhar com o currículo, a gente vai realmente trabalhar com as teorias. Quando a Andresa me convidou para essa maratona, né, porque 1h30 é uma maratona, é igual os alunos do ensino fundamental, que estão em ensino remoto, né, é uma maratona, mas como vocês já são mais grandinhos, aí dá para aguentar mais um pouquinho. Sobre currículo, e currículo realmente, como ela disse, é uma disciplina. Eu comecei minha graduação, minha formação, na Universidade Federal Fluminense, e lá nós tínhamos uma disciplina, currículos e programas. Era uma disciplina regular, obrigatória. Nas nossas licenciaturas, nós conseguimos eleger uma opcional, né? É uma disciplina optativa. Currículo é uma disciplina optativa, não é obrigatória, então nem todos os alunos cursam ela, e nem sempre ela é ofertada porque é optatória. E é uma parte assim meio teórica, então o estudo em si, mas o currículo é muito vivo, né? Na nossa vida, a gente está sempre no currículo, não é à toa que vocês estão nessa disciplina, como a professora bem colocou. Então, o currículo, ele está presente dentro do nosso viver, e a gente precisa compreender um pouco, e por isso eu vi até alguém aqui no chat postando que era interessante ter realmente até uma linha de pesquisa sobre currículos, e realmente é uma possibilidade, porque é algo que nós estamos sempre deparando, e tem muita coisa. E aí, desde que ela me convidou, já tem uns 15 dias, um pouquinho mais, que eu fico vendo, tá certo. Pronto, tem currículo também, ok, Andresa. Então, desde que eu venho vendo uma... Não, mas vocês têm razão. Eu quero só fazer esse recorte aqui. Às vezes, gente, eu compro umas briguinhas, sabe assim, epistêmicas, gente, do PPGP, subepistêmicas, porque, na verdade, o nosso campo epistêmico é AEP. Por exemplo, uma das briguinhas que eu venho
gritando, é para que o nome currículo apareça dentro da designação da Sim, linha 2. Porque quando é, não aparece, fica cria essa mais claro. sensação que ele Exato. não tem território, não é? Então, É, daria certo demais. Formação de professores, currículo e praxis pedagógicas. Não é isso? é Então, verdade. falta Uhum. aparecer o nome. E a gente perdeu a oportunidade de fazer isso recentemente, porque quando a gente foi aprovar o doutorado, a gente revisitou o APCN. Gente, o APCN, o que é o APCN que a Andresa fala tanto? É o PPP da pós-graduação em Da estricto senso. pós. Se chama APCN, é o PPP do programa de estricto senso. Então, a gente atualizou porque teve que inserir os créditos do doutoramento e esqueceu desse detalhe. Mas agora a É. gente Mas não era pode mais muita coisa. esquecer. É porque é muita coisa. É muito documento, é muito papel para revisitar. E aí, realmente, fica faltando essa clareza na opção de quem está buscando trabalhar nessa parte de currículo. E aí é só para dizer assim, por que, que a gente está conversando sobre currículo hoje. E quando eu vi assim, ó, vários colegas, é bom ver assim, pessoas que já trabalham na sala de aula, né, eu vejo muitos aqui da sala de aula, tem alguns colegas que não são, mas são da instituição, né, são da escola, estão vinculados à escola, e aí eu vou passar aqui para vocês um link para vocês acessarem e a gente fazer, porque toda professora que passou pelo ensino fundamental tem que fazer um temporal de ideias, né, tem que fazer uma tempestade de ideias. Então, para eu ter uma ideia do que vocês já têm de compreensão. Então, eu vou botar o link, vocês vão colocar, são duas questões apenas, e vocês têm a opção de colocar uma palavra, para a gente poder ir mais rápido, né? Geralmente dá para fazer até com mais palavras, mas como nós somos já 15, então eu vou colocar aqui o link, vocês acessam e podem colocar uma palavra, no máximo duas, na caixinha que aparecer, tá certo? Eu vou colocar aqui o link para vocês, vou fazer a apresentação, vou postar a apresentação para que vocês possam ir acompanhando. Vocês acessam aí e vão acompanhando. Vocês estão vendo? Alguém me diga aí se está vendo, se conseguiu já acessar o link. Sim, aparece. Pronto. Então já podem colocar as palavras e aí vocês estão vendo aí também o que vai aparecendo. Ótimo, Érica, obrigada. Érica é quem dá apoio a gente lá na Zona Norte, nessa parte de tecnologia. Tanto a nossa diretora acadêmica quanto a Samara. Isso. Muito bem, então já começou. Nós temos que ter pelo menos umas 14 palavras. É isso, Andresa, pode aproveitar. Ela é esperta, sempre ajuda a gente. Isso. Vamos lá, já temos cinco. Cinco, é porque quando... Olha como está ficando bonito nosso painel. Não disse que ela era disposta, Andresa? Já disse que está à disposição. Botou errado. Mais uns dois, pelo menos, mais umas duas palavrinhas, ou dois participantes, para que a gente possa avançar para a segunda. Ah, porque já está na segunda. Pode colocar, sem problema, Priscila. Eu acho que você já fez a primeira, já foi para a segunda opção. Não tem nenhum problema. São duas questões. Quando vocês terminam, já podem ir para a segunda. Olha como está bonito.
Então, diante do que a gente já tem por aqui, nós vamos ver que percurso foi o mais votado nesse mentímetro, a gente vê os que têm mais, quanto maior a palavra, é sinal de que ela apareceu mais vezes, né? Ela foi mais recorrente. Isso para quem talvez não tenha ainda usado esse recurso, né? Às vezes acontece. E aí a gente vai ver que percurso foi um dos que mais apareceram, e realmente é um bom caminho, realmente, para dizer o que é currículo. E aí apareceu trajetória, reflexão, né, para refletir, caminho, né, o percurso como caminho, um roteiro, uma corrida, pontes, movimento. Então, tudo isso está realmente vinculado a currículo e a gente vai ver o porquê dessa proporção, né, do currículo, se isso realmente tem a ver. E aí, dentro da segunda questão, quais são os modelos de currículos que a gente conhece? Porque muitas vezes, isso eu tive que a gente tem que estudar, revisitar, para não ter dificuldades na escolha realmente. Às vezes nós teremos que passar pela revisão do ensino médio. Muitos de vocês trabalham diretamente no ensino médio, e é muito importante essa contribuição de vocês que estão estudando, que estão se qualificando enquanto profissionais dentro da instituição, que isso ajuda mais ainda a quem vai fazer a revisão dos currículos, ter essa compreensão do que seja os modelos de currículo. E para saber os modelos de currículo, a gente tem que conhecer quais são as teorias de currículo, e é o que a gente vai dar uma passeada hoje. Como eu estava dizendo antes, eu tive que, há 15 dias que eu revejo o material, para poder deixar ele mais enxuto possível, porque são muitas informações, e não vale a pena a gente só ficar passeando pelas informações, é importante que a gente fixe, né, realmente, o que é mais importante para poder a gente trabalhar, seja numa disciplina, numa opção de artigo que Andresa está trabalhando com vocês, com muitos aqui que estão já fazendo a qualificação do mestrado, doutorado, então é importante ter essa clareza para não fazer algumas afirmações que a gente encontra, às vezes, em textos até acadêmicos que não são muito de acordo com os estudos que estão acumulados, né, pela sociedade. Mas só 4. Para mim só aparece 4 inscrições de modelos de currículo. Pode colocar o que já está aí, não é problema, é o que vocês conhecem, é o que eu quero saber. O que vocês já conhecem sobre, porque aí eu já passo mais rapidamente dentro do que a gente está trabalhando. E aí nós temos o currículo tradicional, que o coitado é o mais, sempre é muito visado, criticado, tradicional, apesar de ser o mais usado, então deve ser por isso que ele é tão criticado. Aí nós temos o integrado, que está muito vinculado à nossa prática, à nossa realidade do Instituto Federal, e a gente vai ver a diferença entre o que a gente está vendo, eu pretendo pelo menos, né, a diferença entre o que a gente está vendo, o que a gente tem como integrado no ensino médio, e o que seria um currículo integrado, dentro de uma concepção curricular, realmente. Ótimo. Então, nós temos o currículo oculto, que está dentro de uma das teorias, o currículo crítico também faz parte de uma das teorias de currículo, o tradicional, como eu disse, o integrado, que é o nosso, e o propedêutico, que temos, assim, uma grande, um currículo que é muito requisitado, muito usado, o forte das escolas de iniciativa privada, né? Elas são mais fortes nesse sentido, elas têm essa perspectiva de uma maneira mais presente dentro desse currículo propedêutico. E aí eu creio que já a gente cumpre com essa primeira parte, que era realmente de sondar, para que a gente possa avançar no que a gente tem para trazer. E eu agradeço muito a participação dos colegas aí nessa nossa sondagem de conhecimentos. E aí, nós vamos então para a apresentação
do nosso roteiro. Deixa eu abrir aqui ele primeiro, antes da gente começar a apresentar. Vamos lá. Quem quiser fazer algum comentário, pode tanto abrir o microfone, como tinha feito a professora Andresa, como também colocar no chat que eu estou acompanhando. Então, vamos lá. O Kahoot também é bom. O Kahoot, eu acho bem, bom, George, principalmente para dar uma quebrada, né? O problema do Kahoot à distância, eu sempre fiz ele dentro dos laboratórios de informática, porque tem rede cabeada, é mais difícil dos alunos caírem, né? E à distância, a minha preocupação sempre é a competição vinculada à competição com a rede também de internet. Então, vira uma dupla competição, mas eu gosto também. E aí nós temos as teorias de currículo, que é o que a gente se propõe a trabalhar hoje, uma parção, né? Bem, de uma forma, para vocês terem conhecimento, eu deixei disponível um resumo do texto de Eliane, que ela é muito usada, muito usada. Tomás Tadeu e Eliane são os teóricos de currículo assim, com mais referência dentro do Brasil. São grandes referências nessa parte de currículo, então a gente usa os dois. Eu coloquei lá uma síntese, porque é o que vocês precisam, quem quiser se aprofundar, tem as referências, sabe onde buscar, mas às vezes a gente não procura, porque a gente não sabe nem o que procurar. Então, por isso, vocês vão estranhar, porque não é um artigo, é uma síntese. Eu trabalho na licenciatura e eu prefiro, eu sempre faço a opção de trabalhar com textos menores, mas que despertem a curiosidade pela busca, para aqueles que querem se aprofundar, e dê conta de a gente conversar sobre com aqueles que não têm interesse de estudar, de se aprofundar. E aí nós vamos ter, né, usando a ideia de currículo, né, de Tomás Tadeu, vai dentro daquilo que vocês já apresentaram. Sim, ali, exatamente. É como se fosse, Cleiton, um fechamento dela. E tem um outro texto, que é de currículo, realmente, dela também, ela faz uma análise sobre o currículo, mas aí é o artigo completo, e tem outro artigo completo que fala sobre algumas confusões que se fazem entre currículos integradores e interdisciplinares, que é bem legal. Pronto, exato, Cleiton, isso mesmo, eu tenho ele, emprestei inclusive para o professor Moisés, que eu creio que o doutorado dele passou pela linha de currículo, o dele e de Luciana também, que foi do programa de vocês, do nosso programa, né, queria dizer da turma de vocês, né, no sentido da pós-graduação, eles também trabalharam, inclusive estava com ele. Há pouco tempo eu peguei, há pouco tempo antes da pandemia, e ficou lá na instituição. Eu fui buscar ele para mostrar para vocês, tanto de Tomás Tadeu, que eu gosto, assim, essa como eu fui professor de ensino fundamental por muitos anos, então, assim, eu gosto sempre de ilustração. Aí eu ia trazer os livros, mas eles ficaram lá na Zona Norte, no meu armário na Zona Norte, os dois, tanto o de Eliane quanto o de Tomás Tadeu. Então, o currículo é um lugar, espaço, território, é uma relação de poder, que é algo que as teorias críticas, as teorias de currículo vão sempre pôr. Currículo é uma disputa de poder. Então, quem participou das nossas sessões de atualização do currículo da licenciatura, tem alguns aqui que trabalham na licenciatura também, e no tecnólogo, então quem participou das nossas sessões de atualização do currículo viu o quanto havia disputa de poder, seja do poder do conhecimento, né, das suas categorias de conhecimento, das suas áreas de saber, sejam disputas de poder de convicções mesmo, de ideias sobre currículo. Então, era uma questão, assim, indispensável, né? Essa condição do poder. É trajetória, é autobiografia, é a nossa vida, né? Quando a gente fala no currículo Vita. Andresa, eu tenho aprendido com a Andresa e com meu esposo também, essa preocupação, esse cuidado com o currículo Lattes, que antes eu não tinha.
né? Então, eu tenho aprendido com o Andrés e com ele essa preocupação de registrar. A gente não fez, obteve êxito, então tem que registrar. Então, essa questão do currículo vitae também, né? É texto, é um documento de identidade. Então, o currículo, mesmo o currículo da instituição, ele dá uma identidade, porque sempre se fala do currículo como um percurso, como um caminho, e sim, é um espaço, é um território, e também a identidade de uma instituição. Você conhece a instituição pelo seu currículo. Então, né, origem, abrangência, percurso, ato de correr. Teve até alguém que colocou corrida. Então, é o ato de correr. Então, o modo e a forma de fazer, né, como vai se fazer esse percurso e onde vai ser feito esse percurso. Então, qual é a origem, então, do currículo escolar? A gente, como muitos aqui nasceram no século XX, e talvez tenha alguém que tenha escapado, acredito que ainda não, no século XXI, acho que ainda não deu, não, para estar na pós-graduação, creio que ainda não deu, só se for com altas habilidades. Mas todos nós, então, somos do século passado, né? Nós nascemos no século passado, e foi o século onde se pensou na organização do currículo. Olha como nós somos importantes, né? Nós nascemos numa época de muitas mudanças, inclusive a questão da prescrição de um currículo. Então, sempre existiu escola, de uma forma ou de outra, porque eu trabalho com história da educação, por isso essa contextualização, nessa viagemzinha. Mas é para vocês entenderem que currículo não é uma coisa tão antiga. A organização do currículo não é algo tão antigo, enquanto estrutura, né, enquanto organização mesmo. Então, ela vai se ter no início realmente vai ser no início do século XX. Uma ferramenta, se viu a necessidade de ter essa ferramenta para a sociedade industrial. Então, com a crescente industrialização, mesmo tempos depois da Revolução Industrial, foi se sentindo a necessidade de se organizar a escola para atender a essas demandas, a essas necessidades. E aí nós vamos ter as propostas e a criação de um currículo de forma mais sistematizada, como a gente tem hoje. Então, caberia à escola, via currículo, inculcar, forjar, dar os novos valores, as condutas, os hábitos, as capacidades, adequar às necessidades da economia. Então, a escola, o pensamento, o conhecimento em si, foi independente da economia. Mas a instituição escola, ela já nasce vinculada à necessidade de atender às demandas da economia, as demandas das questões mesmo financeiras de mundo, né, da sociedade. E aí vai ter que organizar um currículo que busque a ordem da racionalidade e eficiência, porque a gente já teve também, junto com a Revolução Industrial, um boom da ciência, né, do conhecimento científico, que dê a justificativa ao sistema capitalista. Quando a gente fala do sistema capitalista, eu gosto sempre de pontuar, quando eu estou conversando com meus alunos de Fundamentos de Educação, que a gente fala da história do Ocidente, a história da educação do Ocidente, né? A gente não trabalha, infelizmente, talvez porque não dê tempo, é uma opção curricular, a gente não trabalha com as demandas do Oriente, só mesmo no iniciozinho de Fundamentos, que a gente passa ali pelo Egito, pela China, mas não faz parte do nosso foco de estudo. A gente trabalha realmente mais devido à nossa influência na nossa colonização europeia, então a gente acaba realmente trazendo aqui da Europa para cá isso, Priscila, é a nossa perspectiva eurocêntrica. Então, isso em história da educação ainda é muito presente, existem alguns avanços, algumas perspectivas, mas por isso que eu digo assim, que justifica o sistema capitalista, porque nós estamos focados, situados historicamente e geograficamente, falando do Ocidente, onde nós estamos.
que enfatiza a defesa da liberdade, dos direitos, interesses e interesses individualistas da sociedade, que está muito vinculado à questão do capital, né? O individualismo, direitos e deveres, está muito vinculado a uma defesa do capital. Então, a finalidade é planejar cientificamente as atividades pedagógicas, controlá-las, visando metas, padrões pré-definidos. Então, isso muito, e a gente vai ver, Priscila, isso também, que está muito vinculado ao trabalho. Então, por isso que é importante, numa instituição que trabalha com a formação de profissionais, né, seja no ensino superior ou no ensino médio, a gente está formando profissionais, e ter essa compreensão do currículo, para fugir dele, não, mas para estar consciente do que está sendo tratado. Inclusive, algumas leituras, você percebe que são leituras que não são, todo artigo, quando eu leio, né, agora, assim, todo artigo que fala de currículo, todo material que você fala de currículo, você já identifica o que é que ele defende, qual é a teoria que ele defende, só pela forma de trabalhar, mesmo que ele fale de todas as teorias, mas ao final você vai ver uma determinada crítica, um determinado posicionamento, que vai mostrar qual é a teoria que o autor defende. Opa, desculpa. E aí, nós vamos ter as teorias de currículo, né? Então, as teorias de currículo são as tradicionais, as críticas e as pós-críticas. Vocês vão perceber que essas discussões vocês já conhecem. Talvez não tenham, claro, alguns, né, outros até podem ter uma leitura mais avançada, mas talvez não tenha essa clareza de que estão nessas caixinhas, né, foram organizadas nessa caixinha porque o ser humano gosta de uma caixinha, né, então a gente vai, para poder melhor compreender, para melhor trabalhar, então a gente vai posicionando em algumas dessas caixinhas que estão dentro das teorias de currículo, né? E começamos com as tradicionais, é óbvio. Primeiro, porque elas são as mais antigas, e primeiro, são as que a gente mais conhece. Elas apareceram na nossa tempestade de ideias, né? No nosso toró de ideias, apareceu a bendita da teoria tradicional. E aí, o que a gente vê como tradicional? Já que a gente mais conhece, eu creio que a maioria aqui estudou em escolas, a maioria, não todos, porque pelas fotos, assim, eu percebo que tem pessoas bem mais jovens, mas a maioria, de uma maneira geral, estudou em escolas com currículos numa perspectiva tradicional. E aí nós vamos ter que um ensino humanístico de cultura geral, tem uma concepção humanista tradicional, que vai centralizar no intelecto, no conhecimento baseado no que o aluno já traz dele, né, muito vinculado ao inatismo, né, então o aluno ele tem habilidades específicas, e essas que vão ser desenvolvidas. Tem um caráter verbalista, como essa que a gente está trazendo hoje, né, assim, a oralidade, que é muito importante. Tem uma perspectiva mais autoritária, inibe a participação do aluno, que é o que a gente não quer que aconteça aqui, vocês podem continuar se manifestando. Os conteúdos são enciclopédicos descontextualizados. Esse item 4, é difícil falar currículo e não ter como fazer umas paradas, né? Por exemplo, esse item 4 é muito presente mesmo depois de outras teorias críticas e pós-críticas, essa ideia de querer ensinar tudo que a humanidade produziu ao longo de todos esses séculos dentro de um currículo escolar. Isso é uma tendência que a gente vê muito forte ainda, independente da teoria. A valorização do conteúdo, do aspecto intelectual e não prático, tanto que quem já viu a história, né, da nossa instituição, a gente vai aparecer enquanto instituição num período em que o prático, né, que é o fazer, o profissional técnico, ele surge justamente para fazer com que a máquina econômica possa ir o mais rápido possível, sem muito pensar, né? Então, por isso que é feito para o aluno trabalhador, que é de origem de uma família
com menos condições sociais, né, com menos acesso às questões sociais. E aí nós vamos ter a educação centrada no professor, que tem que dominar os conteúdos, tem que saber de tudo. Isso já não cabe para a gente, porque hoje a gente tem o Google, então tem acesso à internet, Google Acadêmico, Cielo, então nós temos acesso a muitos repertórios, muitas bases de conhecimento, então isso já fica mais difícil da gente manter nas nossas escolas, ensinar e repassar conhecimentos, então fica com aquela perspectiva sempre de que eu ensino e vocês vão compreender e vão assimilar e vão ficar com esse conhecimento para a vida toda, né? Então, vamos ter essa premissa. É verdade, Cleide, por isso que a escola ainda não vai perder seu espaço, porque tem informações que têm conhecimentos, mas como, é o que eu estava dizendo, é como a pessoa saber que aquele conhecimento é válido. A escola é quem vai ser, está sendo o foco, né, vai ser o locus para que essas coisas fiquem claras, para que o aluno entenda que daquelas informações o que vale a pena investir, o que realmente é um conhecimento que teve uma testagem, que teve uma condição de ser passada adiante, porque vai fazer a diferença, né? Então, a aprendizagem é modificação do desempenho, é mudança de comportamento, ensino é processo de condicionamento, então, uma perspectiva bem behaviorista, né? Estímulo e resposta, toda aquela perspectiva de, eu vou colocar aspeado, né? De um adestramento intelectual. Então, você vai adestrar intelectualmente. Isso é tão forte que quem já passou aqui para a fase de educação, de quem trabalhou com crianças, seja sendo professor, ou tem um filho, um sobrinho, que já deve ter ouvido assim, você está fazendo uma atividade assim super, eu fui alfabetizadora, aí você está fazendo, na alfabetização, quando não era com alunos repetentes, isso não aparecia tanto, porque a maioria das crianças estavam entrando naquele momento da escola, então eles não tinham essas amarras ainda do adestramento, mas quando você vai trabalhar com as séries, por exemplo, uma terceira série, hoje o terceiro ano, aí você começa a fazer uma atividade diferente, aí o aluno pergunta, e aí, quando é que começa a aula, professora? E quando é que vai começar a aula? A gente vai fazer, quando é que vai ter aula? Porque ele já está acostumado a que a aula seja uma coisa mais metódica. Aquilo que ele estava fazendo diferente não era aula. Ou então você passa uma atividade que exija criatividade, que é a base lá do professor Fábio Alexandre, né? O tema de pesquisa do professor Alexandre. Então, você faz uma atividade assim, olha, vocês agora vão criar tal coisa. E eles ficam, a partir principalmente do terceiro, quarto ano, eles ficam com muita dificuldade de criar porque não há um modelo a seguir. Isso é o vestígio da escola tradicional, né? Então, exatamente, Joséildo, se não tiver uma atividade para ele tirar, para ele escrever no caderno, para ele fazer uma síntese, para ele apresentar, não houve aula. E isso é algo muito presente por conta da educação tradicional, onde havia um condicionamento, você tem um modelo a seguir. E há um vestígio, ainda hoje a gente encontra esse tipo de comportamento. Então, não há preocupação com o processo, como é que a aluna aprende, mas só se o resultado, se ele tirou 10 ou não. Criança e aluno, a capacidade de assimilação igual, né? Então não há uma preocupação com a psicologia da aprendizagem. Eu estou usando o termo porque eu estou dando aula esse semestre de psicologia da aprendizagem. Então, as teorias de aprendizagem, na psicologia da aprendizagem, passam por isso, né? Essa diferenciação entre como a criança aprende, como o adolescente aprende, como o adulto aprende. Isso não é visto, né? É ignorado. A aprendizagem é recepção, né? É mecânico. Não há essa perspectiva de diferenciação da faixa etária. E, por fim, as características da educação profissional, da educação tradicional, o aluno é educado a atingir pelo próprio esforço e plena realização pessoal. Você só não aprende porque você não quer. Então, a responsabilização é toda do aluno. Isso é bem do que Priscila tinha colocado anteriormente,
Isso é bem típico do capital. Então, você não tem sucesso profissional porque você não investe. Exato, a teoria do capital humano. Você não investe em você. Isso é muito presente até hoje. As exceções viram regras. As pessoas, o juiz que era ele é oriundo de um orfanato e ficou sendo juiz, defende a causa das populações carentes. Mas ele é único, tanto que a gente sabe que ele existe, que ele não é uma regra, né, é uma exceção. Então, as teorias tradicionais estão muito vinculadas a esse perfil. O aluno não aprende porque não quer, ele não tem sucesso porque ele não estuda, porque ele não investe nele. E aí isso gera uma competitividade. A gente vê, por exemplo, e é presente ainda em muitas escolas isso, até teve eu vi em um dos nossos campi, um professor que colocou um quadro de honra. Eu fiquei assim horrorizada. Como isso ainda acontecia muito mais ainda numa escola como a nossa. Então, os alunos com melhores notas estavam naquele quadro de honra. Então, assim, é muita teoria tradicional do capital humano, né? Então, você tem uma outra escola, eu vi premiação dos melhores alunos, isso recentemente, há uns 2 anos atrás, premiação dos melhores alunos, os que tiraram a melhor nota. É verdade, que tiraram a melhor nota e ganham uma comenda, ganham uma certificação. Isso no ensino fundamental. Imagine como isso é angustiante para aquele que não conseguiu, né, não investiu em si próprio. E os pais, né, que estão por trás disso também, né, cobrando. Então, é um ciclo que o currículo ele é muito importante porque ele não está restrito à escola, né, que é o que a gente foi até citar, né, o currículo oculto. Ele não está restrito à escola, ele extrapola em muito a escola, né. Então, é eficiência, eficácia, produtividade, isso é o que está presente nos currículos tradicionais. Então, a escola, a síntese, com certeza, Ivana, a síntese na escola é realizar a preparação moral e intelectual dos indivíduos para assumirem seu lugar na sociedade do trabalho, né, de consumo, preocupação com a aprendizagem, notas e mensuração. A preocupação com a aprendizagem é no sentido de acumulação de conhecimento, né? O conteúdo são conhecimentos verdadeiros acumulados pela sociedade. A avaliação priva, né, vai premiar os aspectos quantitativos aos qualitativos, a memorização, a produtividade. O professor ele é o centro do saber, o dono da situação, da técnica, então ele vai ter a técnica que vai desenvolver, e o aluno é a tábula rasa, é um passivo, né, que é o behaviorismo presente aí. A escola vai funcionar como modeladora do comportamento humano. As teorias, né, de aprendizagem, o behaviorismo. As manifestações disso, né, que nós vamos ter, só para deixar consistente, né, essas características, vai ser em Herbert, Skinner, Gagné, Cosette Ramos, aqui na nossa região, e tanto a LDB de 68, quanto a LDB de 71, principalmente a de 71, né, que muitos de nós fomos frutos da LDB de 71, do projeto 71, que era de profissionalização, né, a profissionalização desde o início, só que formação geral, né, o ensino propedêutico, para as escolas, para os alunos da iniciativa privada. Então, eu digo que muitos foram alunos da 71, porque só quem vai pegar a transição em 96, que é quando nós vamos ter a LDB que está vigente até hoje. Então, ele é objetivista, né, o modelo de conhecimento. O objeto é que influencia o sujeito. O objeto, né, o conhecimento, o ambiente é quem vai interferir na aprendizagem do sujeito. Aí, que tipos de modelos curricular identificamos? E aí é só para a gente pensar, porque, infelizmente, não tem como a gente abrir um debate. Porque nós temos mais 2 teorias ainda. Mas, que modelos nós poderemos identificar? O modelo tradicional. Sim, o modelo tradicional, ele é numa perspectiva disciplinar. Então, o modelo curricular é a forma como o currículo se apresenta, né? Como é que ele está
posto no papel. Existem vários os tipos de modelos curriculares. Entre os mais comuns, nós temos o disciplinar, o interdisciplinar e o integrador, onde o modelo tradicional ele está mais vinculado a qual desses três? Qual desses três modelos? Podem oralizar ou escrever no chat. Isso, Cleiton. Exatamente. O disciplinar. Cada um na sua caixinha, cada um dono do seu conhecimento, cada um defende o seu pedaço. Né? Cada um está dentro da sua área de saber e defende aquela sua área de saber dentro do seu período de aula. Cuidar da Escola foi um livro que circulou na década de 80, muito, muito legal. Ele era bem ilustrativo, ele era com charges, também está lá, eu uso com meus alunos também, mas ele está lá no campus Zona Norte. Mas, infelizmente, apesar dele ser da década de 80, ele ainda é muito atual nas suas representações. Porque vocês acreditam que houve mudanças dentro da escola, nessa perspectiva de um modelo disciplinar? Sim ou não? Basta dizer sim ou não, a gente não vai entrar em polêmica. Pode botar aí no chat ou oralizar. Vocês acham que houve mudança? Por exemplo, a escola que vocês têm, ela não é disciplinar? O IFRN, ele não é disciplinar? Ele não tem características, digamos assim, disciplinar? É sim, bem disciplinar. E não só o Instituto, né? O Instituto é porque a proposta, o PPP do Instituto não é numa perspectiva disciplinar, mas a prática é muito disciplinar. Nós temos experiências interdisciplinares. Experiências interdisciplinares nós temos, mas assim, nosso currículo, inclusive, exatamente, Priscila, e a integração ainda eu acho mais difícil, porque a nossa integração curricular é a integração no sentido de integrar ensino médio com ensino profissionalizante. Isso a gente faz com sucesso, entre aspas, porque se existe momentos de um e momentos do outro, então não é nem interdisciplinar. Então, a integração dentro do PPC, do IFRN, é no sentido de integrar ensino médio e ensino profissionalizante dentro de um mesmo período. Antes, nós tínhamos assim, a pessoa cursava o ensino médio no próprio instituto, cursava o ensino médio e passava um período para fazer a sua opção profissional, aí não era integrado. Hoje não, as disciplinas ocorrem ao mesmo tempo, as disciplinas acontecem dentro do mesmo ano, tanto as gerais quanto as específicas, mas a gente busca uma interdisciplinaridade. Inclusive, o nosso currículo é constituído desse jeito. Apesar de ter um nome no nosso currículo de projeto integrador, ele está mais para um projeto interdisciplinar. E é isso que a gente está buscando. A gente tem tanta dificuldade de fazer um projeto interdisciplinar que precisa estar previsto no PPC, porque o nosso currículo não é interdisciplinar. Ficou clara a ideia? Para quem é do Instituto? Essa perspectiva? Vamos, então. Show. Isso. Exatamente. É isso mesmo. Então, compreendeu. Então, o nosso currículo, ele é integrado só, que não é pouco, né? Só é só para destacar. Só porque a gente tem ensino médio geral, junto com o ensino profissionalizando, acontecendo ao mesmo tempo. Mas esse acontecendo ao mesmo tempo é só as disciplinas, porque quando a gente olha para o currículo dos cursos, exatamente, na mesma matrícula, você está cursando o ano lá na Zona Norte, você está cursando comércio e está cursando as disciplinas comuns também do ensino médio. Agora, quando a gente olha para o currículo, você vê que as disciplinas, elas estão sendo apresentadas de forma juntas, né?
mas quando você vê os conteúdos dessas disciplinas, é cada um na sua caixinha. Não há uma interface de matemática com comércio. Estou usando comércio porque foi o primeiro que veio à mente. Mas, assim, não há interface do que é dito em matemática, é visto em matemática com os conteúdos que são vistos na área de administração do comércio. Não é visto em matemática o que é previsto para uma necessidade do curso de informática para a internet. Estou falando dos cursos do meu campus, né? Então, por isso que é integrado nesse sentido, e a gente busca, tem momentos de interdisciplinaridade, e a gente busca que haja uma maior interdisciplinaridade entre as disciplinas, né? Um projeto mais interdisciplinar, e não com momentos de interdisciplinaridade marcados dentro de um currículo. Mas é uma experiência, né? Um exercício, como Ivana colocou. As teorias críticas de currículo, então, as teorias tradicionais estão em torno de 1915, vão se sustentar até 1915. Aí, em 1960, com o avanço da industrialização, do mundo do trabalho, nós vamos ter as teorias críticas. Então, a sociedade é dividida em classes antagônicas, sob forma de luta de classe, né? Então, começa os debates sobre os trabalhadores e os donos do capital, né? O dono do capital. Vai opor burguesia e proletariado, uma luta que vai travar as relações de produção com as relações de exploração, por conta justamente porque a concepção tradicional trabalhou para essa acomodação, cada um no seu pedaço, fazendo o seu para que a economia cresça. Em 60, nós vamos, como isso cresce muito, as empresas crescem muito, o número de trabalhadores é muito amplo e a exploração também, então começa a haver esse desconforto dentro da fábrica. E aí a gente vai pensar em como isso pode ser diferente na escola, né? Então, começa a se ter uma luta das relações de produção, das relações de exploração, o foco é a educação como instrumento, as críticas, né? Por isso que ela é uma teoria crítica, é um instrumento de discriminação social, na medida em que reforça e legitima essa marginalização da cultura escolar. A escola vai cumprir seu processo, né, de reprodução do capital, então, os estudantes com menos condições vão estudar em escolas de menos qualidade ou escolas para eles serem profissionais, para eles entrarem logo no mundo do trabalho. E aí vem alguns conceitos que quem fez um curso de licenciatura nesse período, assim, isso foi muito forte até a década de 90, apesar da pós-crítica vir na década de 70, as teorias pós-críticas virem na década de 70, mas as teorias críticas, elas ainda também são muito fortes, como a tradicional, é mais forte, inclusive, do que a pós-crítica. Então, os conceitos de violência simbólica, quem foi da área de humanas viu muito Passerot, Bourdieu, que trabalham com essa ideia da violência simbólica. Então, os grupos e classes dominantes controlam os significados culturalmente legítimos e socialmente mais valorizados. Aqueles que têm mais capital cultural são mais bem-sucedidos na escola. Aí é que vem realmente, acho que foi Cleito que colocou, a teoria do capital humano. Ela vai ser bem criticada neste momento, né, onde quem tem mais capital, quem investiu mais em si, vai ter mais sucesso, tanto na vida, como também na escola. Aquele que tem mais condições vai ter mais sucesso na escola também. Um outro conceito são os aparelhos repressivos do Estado, a polícia, os tribunais, as prisões para quem não tem recurso. Os aparelhos ideológicos do Estado vão estar presentes na escola, na igreja, na mídia, então são os reprodutores das condições, muito bem, Cleiton, bem lembrado, são os reprodutores da condição do Estado. Eles vão dizer, olha, quem está errado é você, o Estado quer o melhor para você. O Estado está muito bom, ele tem, olha, está lhe dando escola, a mídia vai divulgar isso, né? A mídia tem uma força muito grande de chegar nisso, porque ela trabalha com dinheiro, então a propaganda que se vai veicular é nesse sentido, desde que você
é quem está devendo ao Estado, não é o Estado que deve a você, você que está devendo porque não trabalha mais, porque não investe mais no seu conhecimento, na sua cultura, então você deveria investir mais em você, mas não dá as condições para isso. Então é uma crítica, como o próprio diz, né, a teoria crítica, ela vai trazer essas perspectivas, né, dos aparelhos repressivos, aparelhos ideológicos, ideologia é o que está muito presente, né, como lembrou Cleiton Althusser. A escola é dividida em duas grandes redes, que, infelizmente, elas ainda estão presentes, não com essas características que a gente viu na década de 70, mas elas ainda estão presentes. Então, nós vamos ter a rede PP, que é a rede primária profissional destinada aos trabalhadores. Então, as pessoas, né, o filho do trabalhador vai ter acesso ao ensino fundamental e uma educação profissionalizante. É quando cresce muito as perspectivas da educação profissionalizante, saindo, né, uma das representações, apesar de ser uma escola tradicional, mas é a representação que a teoria crítica vai tomar como locus, né, de crítica, é as escolas profissionalizantes, tanto com a 71, quanto as que têm as nossas características mesmo, que trabalham para formar um profissional pura e simplesmente. E as redes SS, secundária e superior, destinada à burguesia, que alguns colocaram lá no nosso toró de ideias, ensino propedêutico. Então, a educação privada, ela vai crescer muito nesse período da década de 70 para 80, principalmente 80, porque o que vai acontecer? Muitas pessoas, a escola pública ela tinha uma certa referência, ela vai ter uma respeitabilidade social, né, ter um status social, até por volta da década de 70, realmente. E quando se coloca, isso está relacionado à escola dualista, que ainda é presente, sobre outros parâmetros, mas ainda é presente. E aí ele vai colocar, o Tomás Tadeu, e ele vai colocar que essa escola, ela é a escola, a burguesia, que punha seus filhos na escola pública, começa a não querer que seus filhos sejam confundidos com o filho do trabalhador, porque ele tem um pouquinho mais, ele pode fazer com que o filho dele avance um pouco mais na escolarização. E aí começa a aparecer várias escolas, além das confessionais, que sempre existiram, né, os salesianos, as escolas religiosas sempre existiram, né, a Mackenzie sempre existiu, as escolas batistas sempre existiram, né, umas mais tarde, antes, outras mais depois, mas elas já existiam antes de 70, mas a partir de 80, principalmente, é que você começa a ver várias escolas privadas ganhando espaço para acolher esse filho da classe média fronteiriça, que não é tão vulnerável quanto o filho do trabalhador, mas que não tem os recursos que tem o filho de uma classe social mais abastada. E aí ele procura escapar. É quando você quem tem um pouquinho mais de vivência, vai ver quem esteve aqui na nossa cidade na década já estava aqui em Natal, quando eu cheguei na década de 90, 95, surgiram várias escolas que hoje nem existem mais. Tinha o GEL, o CADE, tinha muitas escolas, contemporâneo, que ainda tem algumas unidades, mas hoje já tem bem menos. Hoje tem bem menos, mas o contemporâneo tinha em quase todos os bairros, escolas grandes, nós tínhamos o CAP, tínhamos, era muito prestigiado o GEL, a Escola Viva, foram escolas que ganharam espaço para atender essa classe média. E aí o que fica, né? Hoje, o objetivo, muito bem, isso mesmo, o objetivo era grande demais, CDF, então todas as Ferro Cardoso, então todas essas escolas, elas surgiram durante esse período, né, a partir da década de 90, para que tivesse para acolher esse grupo de
estudantes que não queriam mais, que não queriam ser profissionalizantes, não queriam fazer um curso profissionalizante. Eu, como sou uma das mais vividas aqui, sou talvez a mais vivida aqui desse pedaço aqui, dessa turma, posso dizer, por exemplo, que eu estudei sempre em escola pública, porque era uma escola, primeiro não tinha escolas privadas para se estudar, as escolas privadas eram as escolas religiosas muito caras, então as escolas, o Salesiano, o Marista, elas são redes, né, então onde você está tem uma delas, aqui o Colégio do Neves, essas escolas religiosas sempre existiram, mas eram escolas realmente para a elite da cidade, então para quem podia pagar ou era bolsista, que o Ayane estava aqui, é esse nome mesmo? É porque é tanta letra, Ayane, é assim que se pronuncia? Ou é Ayane? É assim mesmo, tá tudo certo. É porque é muita letra. É assim. Obrigada, Ayane. E aí, diga, pode dizer. Não, só dizer que tá correto mesmo. Eu fui Agora eu quero saber qual era o esporte, Ayane. Voleibol, eu era bolsista de voleibol. Eu fui bolsista. Eu era do ensino público no fundamental, na escola de bairro. Isso. E aí, depois eu participei de GERES, e aí tive destaque e me ofereceram a bolsa no CDF e no ensino médio. Que aí eu ia para a escola pública, obviamente, foi onde eu fiz meu ensino superior também, e aí eu tive a oportunidade de ir para o CDF. Tive muita dificuldade de adaptação, porque... De acompanhar, de acompanhar. E é isso mesmo, ainda hoje eles fazem isso, pescam pessoas durante o GERES, já que tem o GERES, né? Então, nos GERES, eles percebem aqueles alunos de destaque e dão uma bolsa de estudo para eles competirem. Mas na década de 90, a partir da década de 90, isso foi muito forte mesmo, né? E as escolas cresceram e muitas sumiram, como a gente viu aqui também, por conta das questões econômicas que favoreceram elas e desfavoreceram, porque não tinha a classe média fronteiriça, ela tem dinheiro e fica sem dinheiro, tem dinheiro e fica sem dinheiro, então fica nessa oscilação também a economia dessas escolas, né? Então, eu me lembro que eu dava aula no município para uma aluna que a mãe dela era comerciante, e aí ela, quando estava bem, ela estava lá na escola, ou ela saía da escola, ia estudar numa escola de bairro, pública de bairro. E quando a coisa ficava, a escola privada de bairro, e quando a coisa ficava difícil no comércio, lá voltava novamente essa aluna. Para mim era muito difícil para ela, né? Era melhor a mãe fazer a opção de deixá-la logo lá com a gente, estudando logo com a gente. E aí a finalidade é explícita, né, dos mecanismos de funcionamento da escola capitalista, ele põe em evidência o comprometimento com os interesses da classe superior, né, das classes abastadas, né, para manter o capital. Então, quanto mais os professores ignoram que estão reproduzindo a sociedade capitalista, mais eficiente ela se torna. A escola é condicionada pelos aspectos sociais, políticos, culturais, mas, contraditoriamente, nela tem um espaço que aponta para uma possibilidade de transformação social. Então, eles fazem uma crítica, dizendo que a escola é quem reproduz, mas, ao mesmo tempo, porque quando ela desperta para esse berço esplêndido, ela pode ser um foco de transformação social. E aí a gente vai ver que as teorias estão bem vinculadas às tendências pedagógicas, que vocês devem ter visto em algum momento da vida acadêmica de quem fez a licenciatura, e até mesmo na pós já pode ter visto essa perspectiva das teorias pedagógicas. Então, você vai ver que está bem vinculado ao otimismo pedagógico, essa parte de achar que a escola tem condições de transformar o social. E aí, sustenta a finalidade sociopolítica da educação. Nós não somos ET, né? A escola não é um ET, ela está dentro de uma sociedade com todos esses condicionantes. A forma dela enxergar e dela agir nessa sociedade é que vai dizer que tipo de currículo ela vai optar, é o que a crítica vai fazer, né? As teorias críticas, né? Então, ela deve se colocar como instrumento de luta dos professores, ao lado de outras práticas sociais. É muito triste que a gente vê assim, eu e Andrés e alguns colegas devem perceber aqui também, que trabalham com colegas, da gente ver colegas defendendo
uma teoria tradicional. Nem a crítica, não chegou nem a crítica, imagine a pós-crítica, né, de que as coisas são assim mesmo, e que os alunos é quem não querem aprender, que os alunos não são mais como antigamente, como se ele fosse um oráculo, né, do saber e de todo o conhecimento acumulado. As características da teoria crítica. Pois é, Ayane. As teorias, as características, né? Então, crítica aos processos de convencimento, de adaptação e repressão da hegemonia dominante. Vocês vão ver que até a expressão, né, hegemonia dominante, que eu gosto muito de deixar cada um no seu quadrado, né? Então, Tomás Tadeu e Eliane, eles têm uma leitura bem marxista, né? Bem numa teoria mais voltada para o marxismo, por isso usa a hegemonia dominante. Se a gente for ver um leitor, se a gente for ver um escritor numa perspectiva pós-marxista, vai usar apenas classes sociais mais abastadas, né? Classes sociais de trabalhadores, então, mas é a mesma ideia, né? Estão dizendo a mesma coisa. Então, contraposição ao empiricismo, né, aquela só do que é prático, para o pragmatismo e o do pragmatismo das teorias tradicionais, são contra isso. Crítica à razão iluminista e à racionalidade técnica, onde tudo é explicado por uma técnica. Nós somos humanos, nós estamos além de uma técnica, além de uma explicação técnica, né? A gente extrapola tudo isso, e os nossos alunos também. Então, é tudo voltado como a crítica à meritocracia, que era muito evidente no tradicional, né? Teorias críticas, como a Andresa está colocando. Então, busca da ruptura do status quo, né, de que quem pode é quem tem mais recurso. O materialismo histórico dialético os nossos autores estão basados justamente nesse movimento de transformação do materialismo histórico dialético. Critica a organização social pautada na propriedade privada. A gente vai ver Marx e Gramsci. Critica a escola como reprodutora da hegemonia dominante, com Michael Apple, né, das desigualdades sociais. Então, a escola não pode ser o foco da reprodução das desigualdades, o forte das teorias críticas. Aí nós temos a escola francesa, né, com Bourdieu e Passeron, que vai falar do capital cultural, que Cleito e outros já pontuaram aqui. A escola de Frankfurt, lá, a Alemanha, que vai criticar também a racionalidade técnica da escola, a necessidade da resistência, de um currículo de emancipação e libertação, como nosso querido Giraud e Freire, né, que tem essa premissa dentro de um currículo que vai dar origem às tendências pedagógicas libertadoras. O currículo oculto, que foi citado no nosso toró de ideias, né, então, crítica à reprodução, que não está escrito como que isso está acontecendo, que eu estou reproduzindo a sociedade, isso não tem escrito no currículo formal, mas está nas ações, está nas opções de como se dar aula, de como trabalhar esse currículo, né, nas relações sociais na escola e da escola. Aí vou ter Bones, Gittins, que fala das relações sociais da escola, que são mais do que conteúdos, mas que são responsáveis também por essa questão da socialização e para a crítica, né, a adaptação às exigências do trabalho capitalista. Vou falar eu e Andresa, porque a gente chegou a ser contemporânea na pós-graduação. E aí a gente via, dentro do que a gente estudou, certo, posso sim, o que a gente, a ruptura do status quo. E aí, Marício, bom de ver aqui também, Marício. Aí, a gente estudou no período, na pós-graduação, do auge dessas teorias críticas, mesmo tendo sido já perto de 2000, mas a gente ainda pagou disciplina que estavam muito voltadas nessa perspectiva da questão da crítica à reprodução social, isso, a crítica à reprodução social. E aí nós vamos ter teorias críticas na formulação das tendências pedagógicas, como eu disse para você, né, a libertadora, as concepções dialéticas da educação, na pedagogia histórico-crítica, que vai ser muito presente, todos os nossos trabalhos tinham que falar sobre essa crítica da reprodução, a educação como via de emancipação humana, a transformação
das bases sociais, o currículo como conjunto de atividades nucleares, então a recuperação da especificidade da função social da escola, então a escola não é apenas para dar conteúdo acumulado para a sociedade, ela é um espaço de socialização, de aprendizagem, de formação, historicamente situado, né? Então, não é só conteúdo, mas vai muito além disso, a superação das visões não críticas e crítico-reprodutivistas da educação. A gente vai ter Libânio aí, forte, né, nessa parte da crítico-reprodutivista, vai ser um dos expoentes com Saviani, para mostrar que a escola precisa se mover contra o que está estabelecido, o que já está posto. E, por fim, a prática pedagógica, que propõe uma interação entre conteúdo e realidade concreta, visando a transformação da sociedade. Então, ação, compreensão e ação. Então, a gente ainda busca isso, né? Já chegamos na pós-crítica, mas a gente ainda busca essa ideia, né, de estar sempre vinculando o conteúdo com a realidade, qual a importância desse conteúdo, por que o aluno precisa aprender isso. A gente trabalha em todas as disciplinas da licenciatura, na parte pedagógica, na pós-graduação, mas é uma luta constante, né, é difícil. Então, a escola, numa pedagogia crítica, é um espaço socializador dos conhecimentos, dos saberes universais. Os conteúdos são os conteúdos culturais universais, que são incorporados, mas nessa perspectiva, junto à realidade. A avaliação é o meio de obter informações sobre o desenvolvimento, não é mais o fim, mas é o meio para se reformular, para se intervir nesses processos de aprendizagem. A relação professor-aluno é interativa, ambos são sujeitos ativos e não passivos, como na escola tradicional, nessa caminhada da aprendizagem, né? O aluno é sempre ouvido, ele tem uma participação mais direta, é a premissa das teorias críticas. E as manifestações, a gente já viu, né, algumas, né, Bourdieu, Passeron, Althusser, que foi citado aqui, Baudelot, Stabile, Marx, Gramsci, assim, um repertório linguístico aí, assim, de várias nacionalidades, né, Manacorda, Macarena, tão queridos nossos que somos da pedagogia, Frigoto, Saviani, Libânia, Cássia Quenze, Paulo Freire, Gadot. Então, assim, são pessoas assim, maravilhosas que a gente ama muito, eu digo assim, na nossa área de pedagogia, porque foi quando a gente, Érica também deve ter visto, foi quando a gente mais trabalhou com esses autores, né? Dá para exatamente, Cleito, eu tenho que me esforçar mais, porque dá para ser poliglota mesmo, que é de todo o Ocidente, né? Todo esse povo do Ocidente, de ponta a ponta, a gente tem representações. E aí a relação dialética, que vocês tanto conhecem, já estudaram bastante sobre isso, né? Que é objeto, sujeito, sujeito, objeto. Não é mais uma via só, né? E para finalizar, nas carreiras, minha gente, porque a gente se empolga quando vai falar de currículo, a teoria pós-crítica. O modelo curricular que a gente pode identificar são todos aqueles modelos que são uma perspectiva mais progressista, né? Então, o nosso PPP, que eu não vou nem perguntar, porque a gente não tem tempo, infelizmente, então eu vou já vomitar realmente a informação. O nosso PPP é todo dentro da teoria histórico-crítica. Quem já teve a oportunidade de ler, nós deveríamos todos ler, né, conhecer, mas se não tiver ainda oportunidade, olhando assim superficialmente, vocês vão encontrar todos esses autores aí vocês vão encontrar, mesmo que não tenha sido referenciado, você vai ver que a inspiração é na teoria histórico-crítica, né? Então, é a contestação de como nós estamos hoje, de como nós, por que a sociedade a gente não pode aceitar a sociedade, formar nossos alunos para esta sociedade, sem que eles sejam agentes transformadores, para que eles não se conformem com a situação que está. Então, eles são formados profissionais, sim, mas não com aquelas características da década de 70. Eles são profissionais críticos, conscientes de sua ação no mundo do trabalho, atuantes dentro de suas representações sociais, para que a gente possa realmente visualizar um mundo diferente, né, com cada um fazendo a sua parte no pedaço aí. E as teorias pós-críticas do currículo, que vão vir a partir da década de 80, quase casadinha com as críticas, elas trazem o
o pós-modernismo, o pós-estruturalismo, o pós-colonialismo, então, assim, é pós-tudo, né? Então, depois de tudo isso, o que é que fica, né? Quais são as críticas que ficam? Então, o movimento intelectual que proclama que estamos vivendo uma nova época histórica, que é a pós-modernidade, e com ela todas as tecnologias, os acessos, as informações que estão circulando aí, não é uma autoria tão coerente, fechadinha, como é a tradicional e a crítica. A gente pode dizer que ela ainda está em construção, essa teoria pós-crítica, né, porque ela tem muitas perspectivas, muitas questões de conceituais diversificados na parte política, estética, epistemológica, então ela critica tudo, ela bota na mesa. Newton precisou sair, mas assim, eu achei a cara de Newton, porque eu conheço o trabalho de Newton da diversidade. No campus da diversidade, que é o campus de Canguaretama, nosso campus conhecido como campus da diversidade, e Newton trabalha muito nessa perspectiva da diversidade, ele estava à frente do NEABI, então, assim, a pós-crítica tem tudo a ver com esse eixo, com essa perspectiva aí. Então, tem como referência a oposição ou transição entre a modernidade e a pós-modernidade, né? Ela está nessa crítica, né, entre essa passagem, né? Porque realmente é uma ruptura de ideias e ela vai fazer essas críticas. Sua vertente social, política, filosófica e epistemológica questiona os princípios, os pressupostos do pensamento social e político, que surgem desde o iluminismo, então, assim, desde o século XVIII, XVII e XVIII, vai se fazendo ele vai dizer que há uma mudança muito grande desde esse período, na pós-modernidade. O progresso não é algo necessariamente desejável, tanto que a gente tem, em educação, a gente tem um cuidado de dizer assim, houve um progresso, o aluno teve um progresso, a gente tem até medo de dizer isso. Há um pouco dessa influência das teorias pós-críticas, né? Porque o que é o progresso, né? Progresso em relação a quê? Qual é o parâmetro, né? Então, não é necessariamente desejável, benigno. Então, são as questões ambientalistas, estão muito próximos das teorias pós-críticas. Então, dominar a natureza é realmente um avanço na ciência. Você ter mais condições de explorar um determinado, por exemplo, o pré-sal, você ter condições de explorar, isso realmente é um progresso, é algo bom? Eu não tenho nenhuma condição de fazer essa avaliação, minha gente, então apenas foi o que veio à cabeça em termos de ciência agora, mas eu não tenho nem a menor condição de fazer essa avaliação, mas é o que a pós-crítica vai pôr à baila dos questionamentos, né? O que é realmente, até onde o progresso é algo que vai trazer o bem para a humanidade, né, para a sua vida. E isso vai estar nos currículos. Ele pressupõe, né, que deve estar dentro da escola, o currículo no sentido de escola. O sujeito moderno é guiado unicamente por sua razão, está no centro da ação social, essa razão deve estar no centro da ação social, sua consciência é o centro de suas próprias ações. Então, esse sujeito não admite divisões ou contradições, porque ele é unitário. Então, a ideia, mas uma perspectiva integradora, que é muito difícil, a gente é um percurso ainda muito grande para a gente percorrer em termos de educação, mas é essa a ideia. Não é voltar, eu estava lendo os textos, inclusive um eu socializei com vocês, eu revisando, não é aquela ideia romântica de voltar à filosofia, do conhecimento unitário da filosofia, não é. A especialização foi um movimento bom, foi importante para a gente conhecer os detalhes. É só não perder a ideia do todo, que é uma pegada assim da Gestalt, né? Não perder o todo, porque nós somos muito mais do que pedaços, né? Nós somos um todo. E a escola deve ter essa visão, né, do todo, que as contradições e os consensos fazem parte de um mesmo processo. É meio louco, mas é por aí. Exatamente. É isso mesmo, Priscila. E aí, claro, né, com toda essa viagem, não podia ter como pressupostos, como pessoas, referências, né, Lacan e Freud, né? O sujeito é fundamentalmente fragmentado, ele não é o centro das ações sociais, ele não pensa, ele não produz, ele é pensado, ele é produzido, ele é dirigido pelas estruturas, pelo exterior, pelo discurso. Então, assim, ele vai questionar
tudo que está posto, né? Então, assim, o homem é manipulado, ele não pensa por si só. O que eu digo aqui é resultado de outros pensamentos, de outras épocas, de outras ideias, que isso não é ruim. A ideia ruim que ele vai colocar é da gente não ter consciência disso, né? Então, tem tanta gente assim, arrogante intelectualmente, né? Dizendo assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas tudo o que ele diz fazer foi com base em outros pensadores, em outras experiências, junto com a dele. Então, ele é um ser mais plural do que ele pensa que é. E é isso que a pós-crítica vai trazer. Então, privilegia a mestiçagem, o hibridismo, o multiculturalismo, os vários estilos de vida, rompe com a lógica positivista, né, de certo e errado, a tentativa de dar voz aos subalternos. Nós vamos ter na história, na historiografia, um movimento que é justamente essa ideia, né, de contar a história pelos oprimidos. Então, tem vários livros de história dentro da historiografia do Brasil, e isso é um movimento bem forte na França, mas que já chegou a nós, né, a Escola dos Análises, que vem do século passado também, mas está ganhando cada vez mais ganhando corpo, que são a história com... Tem vários livros nessa perspectiva, né? O grupo que não teve a sua voz ouvida na contação das histórias do nosso Brasil, dos países que... verdade, né? Existem várias verdades circundando. Então, o currículo multiculturalista, a superação das verdades absolutas, democratização cultural, volatilidade dos discursos, as diversidades culturais. A escola que a gente tem hoje é uma concepção moderna, que é a ideia de transmitir o conhecimento científico, mas não formar o ser humano para essa complexidade que é o humano em sociedade, né? Então, é uma incompatibilidade entre o currículo que hoje nós temos e o currículo pós-moderno, que deveria dar conta disso, né? Hoje nós vemos que o próprio mundo do trabalho, ele não existe mais só o especialista, ele exige uma pessoa que tenha condições de transitar em vários espaços dentro daquele conhecimento, que possa ser mais versátil, e além disso, que seja uma pessoa de boas relações sociais. É uma das competências, né? É uma das competências dentro dessa perspectiva de um currículo numa ideia mais pós-crítica, né? A ideia de que você não pode mais estar preso, porque as coisas mudam muito rápido, então você precisa estar antenado com o seu fazer o tempo todo. E aí eu vou parar por aqui, porque aqui a gente já dá conta do que o que seria a pós-crítica, e a gente não extrapolar, mas eu creio que dá conta, né? O currículo existente ele é linear, sequencial, estático, como a gente viu, é uma epistemologia realista, objetivista, disciplinar, fragmentado, tudo isso que a gente viu mesmo com as teorias críticas. A gente ainda percebe isso, né? Mas ele continua seguindo as grandes verdades. E a teoria pós-crítica vai justamente criticar até a crítica, né? Ela tem essa ousadia de criticar até a crítica. E aí, a gente fecha por aqui, porque a gente chegou no nosso horário, mas creio que deu para passar assim, por todo, pelo menos os pressupostos, e lembrando que os modelos de currículo, eles vão permear essas teorias, né? Então, eu posso ter um currículo interdisciplinar, um currículo integrador, numa perspectiva de uma teoria crítica, e posso ter uma perspectiva interdisciplinar, integradora, dentro de uma prova pós-crítica, porque como isso se organiza e quais são as defesas é que vão mudar. Agora, eu nunca é uma palavra forte, mas assim, dificilmente eu vou ter
um currículo tradicional que tem uma perspectiva crítica. Vai ser muito mais difícil. Um currículo interdisciplinar numa perspectiva tradicional. Vai ser muito mais difícil esses arranjos. E obrigada aí, desculpe assim a correria, mas é porque é muita coisa dentro de pouco tempo. Agradeço aí as falas, as contribuições de vocês, a participação, foi muito bom. O chat já começa a expressar aqui, não é? As palavras que demonstram a significação da aula da professora Keila Cruz. Uma aula maravilhosa, fabulosa. Deixa eu ver aqui outras adjetivações. Agradável, esclarecedora. Enfim, tudo isso ressalta o que eu já tinha a esperança, né, e a expectativa de que realmente fosse rolar, fosse acontecer. Hoje eu fiquei até quieta aqui, calma, ouvindo Keila falar, porque ela já vem com... É aquela história que ela disse no início, né? Como eu já fui professora de ensino fundamental, então, assim, eu mantenho essa chama viva, né? Dessa história de trabalhar educação com contextualização. E aí, quando eu percebo que está um pouco distante, considerando que essa nossa sala de aula é uma turma extremamente diversificada, né? A gente tem aqui professores, bacharéis, licenciados, graduados tecnológicos, mestrandos, doutorandos, alunos regulares, alunos especiais, então é um verdadeiro caldeirão cultural, não é? E então eu fico com esse excesso de zelo pedagógico, muitas vezes quando eu percebo que a pessoa está caminhando por um crivo de argumento, que é preciso organizar a sinapse dos nossos estudantes, porque talvez aquilo ali não esteja claro. Aí eu fico no chat, tentando fazer as conexões, e hoje eu não precisei ficar tão fortemente no chat, né, porque Keila já cuidou de vir com essa qualidade, que é de quem é mesmo o educador infantil, o professor do ensino fundamental, que sabe que se ele não for por esse caminho dessas organizações, né, desse colocar essa ideia articulada com associações, vamos dizer assim, com determinadas associações, a gente vai perdendo tempo com relação ao êxito das aprendizagens, e a professora Keila conseguiu traduzir de uma forma espetacular isso que a gente esperava, né? Mais uma vez, a aula de hoje fez essa retomada para a compreensão das grandes tendências do currículo, vamos chamar assim, não é? Articulando, inclusive, com psicologia da educação, da aprendizagem, com pedagogia, com as tendências pedagógicas, e ela, ao trazer essas concepções do currículo, ela fez algo que é sempre necessário a gente estar revisitando nas terças de manhã, que é tentar, a partir de palavras, né, de significações, de designações, compreender melhor o que é que caracteriza, quais são os sentidos que pertencem a cada uma desses pilares das concepções curriculares, né? Isso é importante, primeiramente, para que a gente tenha o discernimento de, sendo professor, que faz praxis transformadora, quando a gente age de determinada forma, o que é que a gente está cultivando, nutrindo em nível de filosofia da educação, em nível dos rebatimentos, dos retornos que a gente quer alcançar, né? Assim como também, como parte integrante das instituições educativas, e aí eu não estou falando da gente individualmente, mas da gente enquanto coletivo, né? É muito importante ter também esses discernimentos para que a gente, lá no chão dos nossos espaços escolares, né, institucionais, a gente também possa estar levando essa voz, né, para estar deixando o setor pedagógico, que é um setor completamente direcionado para a atividade fim da escola, que é o ensino e a aprendizagem, né, deixando sempre esse setor pedagógico mais consciente de que designações, de que concepção curricular, de que movimentos, de que ideias essa escola deve estar se aproximando para estar discutindo, por exemplo, em suas reuniões pedagógicas, estimulando a formação continuada do professor, conversando com os pais, dialogando com os alunos em sala de aula, né, fazendo todos esses movimentos. Então, a professora Keila trouxe essas sínteses. É claro que a gente sabe que a responsabilidade que foi imputada a ela foi muito hercúlea, diante do tempo que foi distribuída, tadinha, ela fazia, gente, olha, só para acabar agora, só para acabar agora. É sempre assim, quando a gente recebe aqui os convidados, fica todo mundo bem estressado, porque vão verdadeiras, é igual aquele navio que tampou lá o estreito do Egito, que não deixa mais as embarcações passarem, né? Me ajudem aqui, como é o nome lá daquele estreito, que é o atalho
da Europa Canal para... Suez. Pronto, o Canal Suez. A gente bota um navio do tamanho daquele que interditou o Canal de Suez para o professor dialogar e diz 1h30. Assim não dá, né? Assim não pode. E a gente, então, essa maldade que a gente termina tendo que fazer, principalmente no período, com as características que a gente herdou para esse momento agora, né? Mas ela trouxe muita riqueza no diálogo, e eu vou perguntar se vocês que estão aí com as telinhas ligadas querem fazer uma pergunta, porque eu tenho só mais um pequeno comentário para fazer, para na sequência a gente já entrar em clima de realmente de despedida, para a gente ir pensar no almoço, né? Vamos lá, alguém quer falar? Vamos esperar vocês se expressarem também.